Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para tratar de uma pequena treta que aconteceu entre a torcida do Cruzeiro e eu. Eu fiz um vídeo, que eu vou deixar no card aí para vocês dar uma olhada, se quiserem conferir, falando de uma fala que o Rafael Sobis fez no programa dele, da 4D TV lá, falando do CT do Cruzeiro, que tá, segundo ele, muito acima, que os times do Sul passam vergonha, enfim, usou outros adjetivos ali. Eu fiz esse vídeo dando exemplos que a minha intenção era dizer que o Sobis deu uma desdenhada dos clubes daqui, tá? Deu uma desdenhada com as expressões que ele usou e tal. Daí eu usei exemplos, que aqui são clubes associativos, lá uma SAF, que lá tem um dono, se o dono quiser fazer tal coisa e tal, e acabou sendo, não vou dizer que é mal interpretada, porque talvez eu tenha me expressado mal no vídeo, então faço esse meia-culpa. Eu tô aqui hoje para até tratar um pouco desse vídeo. Espero que chegue na torcida do Cruzeiro, nos cruzeirenses, esse vídeo, que nem chegou outro que viralizou, que o algoritmo entregue para eles também esse vídeo aqui. E até para a torcida aqui do Sul tentar entender o que eu quis dizer, tá bom? Vamos lá aos pontos, então. Não passou do mal entendido, que nem eu disse, eu queria fazer um comparativo entre o que pode ser um clube associativo, que a gente já conhece muito bem, que a maioria dos clubes foram por muito tempo, alguns não são mais, e um clube que tem um dono. Eu falei do Cruzeiro por quê? Porque foi o time que o Rafael Sobis citou no vídeo dele. De novo, para quem não quiser, eu vou deixar o link na descrição e tá no card aí em cima. Então, com isso eu citei o Cruzeiro, eu citei o Cruzeiro e o Pedro Lourenço, que é o seu novo dono. Porém, eu, como não acompanho tão de perto assim o Cruzeiro, não, obviamente eu não sou cruzeirense, né? E não acompanho tão de perto o Cruzeiro, eu não sei da realidade do Cruzeiro, do dia a dia. O que eu quis trazer foi exemplo, citando um time que tem um dono, do que pode acontecer se um clube tem um dono. Por exemplo, coisas que aconteceram no Vasco, tem exemplos fora do país como o Portsmouth da Inglaterra, que faliu por ter um dono. No Genoa, aconteceu, quase foi parar na segunda divisão. Então, são muitos exemplos assim que mostram que ter a SAF pode ser prejudicial. Eu não disse que o Cruzeiro será prejudicial. Daí é um ponto, mas talvez eu tenha me expressado muito mal como bateu esse vídeo nos cruzeirenses, tá? De novo, não era sobre o Cruzeiro, eram exemplos do que ter um dono poderia causar a um clube, assim como o modelo associativo pode ter seus problemas e tem seus problemas. Outro ponto que a gente precisa falar. A comparação dos CTs lá. O Sobis diz que o Cruzeiro vai investir 50 milhões e a gente está ficando muito para trás aqui, que a gente está passando vergonha, que isso, que aquilo, que aquilo tal. É dessa fala que eu digo que o Rafael Sobis foi deselegante, tá, gente? É dessa fala que eu digo que ele... Quando ele diminui os clubes daqui para exaltar o Cruzeiro. Do meu ponto de vista, ele não precisava ter feito isso com o Grêmio e com o Internacional. Afinal, ele é ídolo do Internacional e é daqui. Não precisava ter citado. Não precisava. Fala do Cruzeiro, ok, exalta o Cruzeiro. Mas por quê? Agora eu falo em específico com os cruzeirenses. Pega um jogador que foi ídolo aí no Cruzeiro. Tá. Vamos pensar em algum recente ali. Jogador do campeão brasileiro. O Everton Ribeiro tá lá no Bahia agora, tá? Foi bastante ídolo, foi campeão, bicampeão brasileiro aí. Ele chega lá no Bahia e diz: Nossa, aqui do Bahia tá tudo maravilhoso, tá tudo 100%. Nem comparar com o que eu tinha lá no Cruzeiro, que isso, que aquilo. Ia incomodar vocês também, não ia? É esse o ponto que eu quis tratar no vídeo. Era esse o ponto que eu quis tratar no vídeo apenas. Não desmerecer o Cruzeiro, não ofender o Cruzeiro, não ofender o Pedro Lourenço, que sim, eu sei que é um torcedor do Cruzeiro fanático, ele ajuda o Cruzeiro há anos, como aqui no Sul o pessoal tem o cara da Marquespan, tem o tio do arroz, que a gente chama, do arroz tio João, tem o Sonda, que por muito tempo ajudou o Internacional. Então, ele era um cara que investia no futebol do clube, agora ele é o dono do clube, ele é apaixonado. Ele pode não querer o retorno financeiro, ele pode querer fazer aquilo para nutrir a paixão dele. Para ver o time dele competitivo, para ver o time dele ganhar. O que eu tinha dito no outro vídeo é que, eu citei o nome dele, talvez erroneamente, eu não deveria ter usado um exemplo do nome físico, mas que se tem um dono, daqui a pouco o Pedro Lourenço, sei lá, acontece qualquer coisa com ele, ele se afasta. Tá?
ou qualquer outro dono de clube. O John Textor daqui a pouco dá um estralo na cabeça e ele larga o Botafogo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Era nesse ponto, não que o Pedro Lourenço vai fazer isso, fazer aquilo, que o Cruzeiro isso, que o Cruzeiro aquilo, de novo. E, voltando mais um pouco, gente, eu vou trazer ali que deu bastante mal entendido também, que o pessoal comentou ali, levando como se eu falasse da crise que o Cruzeiro teve há pouco tempo, que passou 3 anos na segunda divisão, como se eu quisesse desmerecer. Daí muitos falaram, mas olha vocês como estão agora, vocês estão vendendo almoço para pagar janta, estão não sei o quê, estão na forca, estão não sei o quê. Gente, é um fato que o Cruzeiro naquele ano, lá quando caiu, com o Thiago Neves, que ele perde pênalti pro CSA lá do Fala Zezé, aquelas pessoas acabaram quase com o Cruzeiro. O Cruzeiro estava encalacrado na segunda divisão até ser comprado pela SAF do Ronaldo. E alguém até me comentou em um comentário ali, que não compare o Ronaldo com o Pedro Lourenço. Não foi minha intenção nenhuma em fazer isso em nenhum momento, tá? Não foi. O que não aconteceu, o que aconteceu, gente, só foi um mal entendido. Talvez não, muito por culpa minha, por causa das minhas falas, dos exemplos que eu trouxe. Talvez fui um pouco inconsequente. E nisso eu peço desculpa ao torcedor do Cruzeiro, ao qual eu tenho o maior respeito. Quem acompanha aqui o canal, já viu meus vídeos, sabe que eu não falo mal de nenhum clube aqui. Grêmio e Inter são rivais e eu não falo mal do Inter. Não teria por que falar mal do Cruzeiro também. Tá? É absolutamente um mal entendido entre nós. Eu espero que se chegar esse vídeo para os cruzeirenses, que vocês entendam o que eu quis dizer. E se alguém ficou ofendido, eu peço desculpas. Peço desculpas pelo meu vídeo, eu me retrato aqui, não tenho problema nenhum fazer isso. Peço desculpas se alguém ficou ofendido com os exemplos que eu trouxe, tá bom? Então era isso, gente. Esse vídeo foge um pouco da esfera futebol e vai mais direcionado para tratar com a torcida do Cruzeiro esse pequeno embrólio que aconteceu entre nós, tá? Isso aí, gente. Se chegaram até aqui, considerem se inscrever no vídeo, as notificações, dá o like, comenta aí o que vocês acharam disso tudo. E até o próximo vídeo.